Bom, olá, eu sou José Vitor Bontempo, do Grupo de Estudos em Bioeconomia da UFRJ, e eu acabei de conversar com o Celso aqui durante uma boa hora sobre bioeconomia e sobre a bioeconomia no Brasil, né? Foi uma conversa muito interessante, para mim particularmente, né? E em que a gente tentou explicar o que é bioeconomia e, principalmente, inserir a bioeconomia nos desafios, no que ela representa de desafios, de oportunidade para o país, né? A bioeconomia, né, representa uma oportunidade de criação de negócios, de emprego, de renda, numa perspectiva sustentável, que poderia nos colocar numa posição de protagonismo nessa agenda do século XXI, nessa agenda de reconstrução da economia do século XXI. Sobre isso que nós conversamos, né? E foi uma conversa que eu gostei muito de ter participado, né? E dos desafios e das discussões que foram provocadas, né? Foi um prazer muito grande ter participado desse programa com o Celso. Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, que é o nosso Slow Talk semanal de divulgação de conhecimento, desde que seja com prazer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, você pode ir no quemsomosnós.com.br, escolher a plataforma que você preferir, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, ou então você pode ir, claro, direto nas plataformas. Hoje a gente está fechando a série que a gente chamou de Alimentação Sem Destruição. Só que nós vamos ampliar o assunto e falar sobre bioeconomia e economia circular, que inclui essa questão da alimentação, mas não é só isso. Para conversar com a gente, o doutor em Economia Industrial pela École des Mines de Paris, coordenador do Grupo de Estudos em Bioeconomia, engenheiro químico, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, tudo isso ele fez lá, José Vitor Bontempo. Quem é você? Pois é, eu sou José Vitor Bontempo, né, que ultimamente tem prestado muita atenção nessa ideia da bioeconomia como uma transformação importante da nossa economia, mas a minha trajetória é uma trajetória de professor, desde jovem, né, e que se interessou pela química, foi fazer engenharia química, e, ao final da engenharia química, já tem uns 40 e tantos anos que fez a engenharia química, eu fui me interessando pela economia, pela administração, pelos negócios, né? Com isso, eu fiquei muito voltado para a perspectiva da inovação como um elemento importante nas transformações da sociedade, da economia. Eu costumo dizer, Celso, que eu fiz engenharia química e dediquei os anos seguintes a me esquecer da engenharia química e tentar aprender economia, né? Eu acho que eu já consegui esquecer da engenharia química e aprender economia é mais difícil, se é que é possível, né? Então, eu estou nesse espaço, né, de quem esqueceu a engenharia química e ainda não aprendeu a economia. Mas esse é o meu terreno, é uma trajetória de professor, principalmente, né? Se eu tiver que apresentar alguma coisa que eu fiz e que me orgulha um pouco, é o tanto de alunos que passaram por mim e que eu vejo por aí trabalhando e fazendo coisas interessantes. Por que você se interessou por química? Que é uma coisa que não é usual. Eu fiz também, eu comecei química, mas eu larguei, eu não completei. Mas assim, por que você se interessou por química? Pois é, não, sabe por quê? Não, né, modéstia à parte, eu era bastante bom aluno lá no ensino médio. Então, ao fazer o vestibular, né, quer dizer, eu fui bem, né, passei com facilidade lá naquelas épocas áureas lá começo de anos 70, por aí, e, e aí alguém me convidou se eu gostaria de ser professor de química de um pré-vestibular, de um colégio, um pré-vestibular. Quer dizer, podia ter me convidado para ser de outra disciplina, mas por acaso foi de química, ele achou que eu tinha tido um bom desempenho. Isso me fez
ganhar gosto pela química, né? E aí eu fui cursar engenharia química Que engraçado. um pouco a partir daí, né? Para mim foi a mesma coisa. Para mim foi a mesma coisa. Eu dei aula de química e de biologia e fui fazer Ah, química e biologia porque eu dava aula de química e é, biologia em cursinho. Foi igual. exatamente. Mas eu também, eu já Foi por esqueci isso, também. né? É, é. Vamos lá, quando você partiu para a economia, lá atrás, não se Uhum. falava nisso, né? De Não, bioeconomia, não não, existia não. esse conceito, né? Ou economia É. circular, que não são exatamente a mesma coisa, né? Tá certo? Sim, Economia perfeitamente. circular não é Mas exatamente a mesma coisa. Elas se não é relacionam, não é isso? exatamente a mesma coisa, mas Elas se eles relacionam, são né? primos, são fortemente contemporâneos, né? É. E procurar no Google Trends, você vai ver que são dois nomes que quase não apareciam né, sei lá, 10 anos atrás e que bombam, né, que aumentam a referência a eles fortemente, talvez até mais de economia circular do que bioeconomia, como nome Uhum. que circula, né, nas conversas, como você queria, de café, nos jornais, na televisão, para todo lado, Uhum. né? Mas eles são totalmente recentes. São Na verdade, parentes, né? são São parentes, parentes. são É. parentes, são Vamos contemporâneos, são parentes. vamos Ah, definir o que é uma coisa, o que é outra. E tem uma outra que eu não sei se você ah, tem, né, conhece, deve conhecer, obviamente, chama economia Dunnett, que foi inventada por uma americana e tal, que é a economia da rosquinha, que as pessoas falam, que também é alguma coisa semelhante com isso, que esbarra também por aí. Mas hoje o que nos interessa é a bioeconomia. claro, não é uma tarefa muito fácil, né? Porque é, o nosso grupo de pesquisa que pensa bioeconomia, né? Nós entramos nisso porque a minha formação de doutorado e das pessoas que trabalham comigo, dos meus colegas tá, de pesquisa na universidade, é, todos eles fizeram formação, doutorado, muito voltado para a inovação, né? Então, foi a inovação que nos aproximou da bioeconomia, né? Eu até tenho umas apresentações que às vezes eu faço que eu associo bioeconomia e inovação, né? Então, foi essa entrada. Isso tem lá uma dezena de anos que nós já nos intitulamos Grupo de Estudo em Bioeconomia, né? Quando o nome, acho até que, né, modestamente, a gente foi um dos primeiros que começou a usar, pelo menos aqui, tá, farejou um pouquinho, que era um nome que, pelo menos o nome prometia. Né? E a ideia, né, quer dizer, a ideia aí surgiu para nós um pouco porque lá começo dos anos 2000, teve uma onda muito forte dos biocombustíveis, né? Do qual o Brasil teve aquela relação do Lula e o Bush fazendo a diplomacia do etanol, foi aí que o álcool virou etanol, né? Então, havia uma perspectiva de potências, né? Nós temos aqui uma Arábia Saudita em etanol, em cana e tal, como dizia o Lula, né? E aí, nós trabalhando um pouco com isso, começamos a formar a seguinte ideia: não, peraí, né? O importante não é o biocombustível em si, não é o produto, mas é a maneira como a gente usa esse recurso renovável, esse recurso, essa biomassa e outros recursos, né? Então, aí fizemos esse deslocamento, né? Quer dizer, eu brincava com um aluno meu, que fez uma tese nessa época, não, o etanol não tem nenhuma importância, a cana é muito mais importante que o etanol, né? Então, a entrada foi essa. Então, para a gente, bioeconomia está muito ligada a uma ideia de inovação, né? E o conceito que foi se formando, né, e que hoje você tem diversas definições que podem até ter algum conflito entre elas, né? Mas se a gente pegar uma média, eu me inspiro muito numa definição europeia, que ela diz o seguinte: não, é a produção e o uso de recursos biológicos renováveis, biomassas, moléculas, recursos genéticos, miméticos, seja lá o que for, né? Mas é o acesso a esses recursos e a conversão e a transformação e o uso desses recursos para gerar produtos de interesse da sociedade, produtos sustentáveis, econômica, social e ambientalmente, né? Essa seria a bioeconomia, com uma atenção, né? Na hora que você trata esses recursos,
você tem rejeitos, você tem waste, você tem sobras, né? Essas sobras também serão tratadas. É o lado economia circular, que tentando fazer, então, o link, né? A preocupação da economia circular é que a gente use os recursos que tem de uma maneira eficiente, né? A gente falava há muito tempo em eficiência energética, né? A história de o pessoal se dá light, apaga a luz, não sei o quê. Quer dizer, e outras coisas, né? Aí tem as definições nos aparelhos, né? Isso, eu acho que a economia circular pega essa ideia e traz ela para o âmbito do uso, do consumo e da destinação que nós damos aos recursos. Então, o link entre as duas é muito forte, porque a bioeconomia quer usar, né, pretende usar os recursos biológicos renováveis, biomassas e todos os outros que você possa encaixar nessa definição de recurso biológico renovável, de uma forma a gerar benefícios econômicos, sociais, ambientais e de uma forma inovadora, né? E de uma forma eficiente. Então, tem que ter um compromisso com a circularidade, né? Daí um termo que frequentemente é usado, que é bioeconomia circular. Muita gente prefere falar junta assim. as duas. Exatamente. Agora, já a economia circular em si, né, por definição, ela não tem compromisso com o uso de recursos biológicos renováveis. Ela tem compromisso com a manutenção, o fechamento do loop, fechamento do ciclo, com a manutenção do recurso em uso o mais tempo possível, né, com a eficiência no uso do recurso, enfim, né? Então, quer dizer, quando você pensa, sei lá, tentar fazer um exemplo que pode ajudar, né? Quando você pensa nos plásticos, né? Os plásticos, que é um material típico do século XX, criado, né, fortemente a partir da metade do século XX, muito difundido e que tem benefícios, mas tem uma série de problemas que a gente hoje está enfrentando, né? Então, você tem uma dimensão economia circular, que é como é que eu destino, como é que eu reciclo, como é que eu poderia reutilizar, como é que eu poderia reduzir. A economia circular brinca lá com os R's, reduzir, reutilizar, reciclar. E tem uma outra dimensão, que é como é que eu poderia fazer esses plásticos sem usar ou usando menos petróleo e gás. Então, seriam os bioplásticos ou os plásticos feitos a partir dos recursos biológicos renováveis. Então, aí é um terreno onde, digamos que os materiais, por exemplo, o plástico, tem um desafio para nós, para a sociedade, um desafio de circularidade e um desafio também de bioeconomia. Os dois têm que se combinar, né? Não adianta nada eu fazer bioplásticos com uma péssima circularidade dos recursos de destinação, né? E pode ser que não seja eficiente, certamente, do ponto de vista das minhas metas de redução de emissões, das minhas metas de 2050, 2060, de descarbonização, né? Também não adianta eu fazer circularidade em cima desse produto se eu não puder entrar na própria produção dele e encontrar, né, alternativas menos intensivas em uso de recurso fóssil, de preferência com o uso de recursos renováveis. Ótimo, acho que dá para todo mundo. Se eu entendi, acho que todo mundo entendeu. Mas elas se esbarram mesmo, uma está dentro da outra, na verdade, né? E me diga uma coisa, por que nós estamos tão perto dessas 2030 e 2050, né, que o IPCC coloca como os grandes alertas, e por que nós estamos tão longe de estar na bioeconomia? Quer dizer, a gente está muito longe, eu pelo menos, da minha opinião, não sei qual é a sua, mas é assim, nós estamos muito perto das datas colocadas como as datas limites, né, vamos colocar assim, para a natureza, e nós estamos muito longe de fazer alguma coisa. Por que isso? Eu acho que esse processo, né, é um processo de transição, né, dos sistemas de produção, né, que começa na energia, né, onde eólica e solar avançaram muito, mas o arcabouço da transição energética está em curso com grandes desafios, grandes dificuldades. E, junto disso, você tem uma transformação muito importante no transporte, por exemplo, que está se fazendo, né? E a bioeconomia tangencia todas essas transformações. Quando a gente vai pensar num conjunto amplo de produtos, né,
Quer dizer, quantos por cento de produtos de base renovável nós conseguimos ter hoje? Eu estava falando de bioplástico, né? Olha, é um empolgante 1%. Então, você vê, nós estamos 1%, muito longe. Mas, quer dizer, sim, é verdade, mas são transformações que têm desafios tecnológicos, né? Eu acho que você tem uma história tem um processo que tem bastante esforço nessa direção, que a gente podia colocar assim num horizonte de uns 20 anos para cá, né? Que teve acelerações e desacelerações ao longo do tempo. Acho que agora está passando por uma fase de aceleração, né? Então, eu acho que nós temos esforços tecnológicos, bases de conhecimento bastante interessantes, não quer dizer que estejam prontas, mas que já bastante evoluídas, bastante interessantes, né? Nós temos algumas empresas que foram criadas lá no comecinho de 2002, 2003, 2004, que estão conseguindo ir à frente, né? Mas, quer dizer, realmente eu acho que faltou até agora, né, um projeto efetivo de uma missão, né? Tem toda uma literatura aí que fala muito faz uma analogia com ir à Lua, né? Quer dizer, de você ter, né, um projeto orientado por missão. Então, a missão né, de preferência, segundo a Mariana Mazzucato, que é a autora que fala muito disso, de preferência uma meta concreta, mensurável, né? Eu vou botar na Lua lá, né? Quer dizer, foi o projeto NASA e tal, que é super conhecido, né? Então, eu acho que tem faltado isso, né? Crescentemente, diversos países montaram estratégias e políticas nacionais em bioeconomia, né? Nós não temos a nossa, mas nós temos um amadurecimento interno em alguns ministérios, em algumas regiões, em algumas iniciativas bastante interessante, né? Mas nesse período que eu falei que são 20 anos, em que eu acho que tem esforços consistentes, né, em alguns países, de algumas instituições, esforços bem interessantes de desenvolvimento, né? Nesse período, a gente teve o petróleo caro, depois o petróleo barato, né? E todo esse processo de convencimento da mudança climática, que ele é crescente, eu acho que ele começa, né, a ser muito pequena a contestação a isso está se formando, mais a pandemia, que abre necessidade de um redirecionamento, de uma retomada econômica, porque precisamos gerar emprego, gerar renda, né? E essa retomada, quer dizer, a gente espera e acho que ela pode ter a cara, né, de ter uma participação importante da bioeconomia. Então, eu acho que, digamos que, quando a gente fala que tem esforço tecnológico, é como se existissem esforços que, às vezes, a gente chama de push, quer dizer, de empurrar as coisas, né? Eu acho que falta fortemente, e isso se fala todo dia, mas as iniciativas ainda são bastante, eu diria que são tímidas, o esforço pull, né? De puxar, né? Por exemplo, tem sempre a polêmica de nós precisávamos de ter a taxação do carbono, tem que ter o preço do carbono, né? Isso é um fator que daria uma enorme competitividade aos produtos da bioeconomia, porque colocaria esses produtos numa condição melhor de competição. De preço, né? De preço, na verdade, porque o outro não está precificado o que ele causa de mal, né? Tá certo? Exatamente. A ideia da taxa carbono é essa, olha, quem é mal tem que pagar pela maldade que faz, né? E aí, o que acontece, né? São desafios tecnológicos, né? Sair do petróleo e passar a usar matérias-primas renováveis, os engenheiros não ficam nem um pouquinho confortáveis, os tecnologistas, os pesquisadores com isso. É muito mais difícil, né? É uma matéria-prima variável, que varia com a época do ano, varia com a chuva, varia com o sol, varia com a forma, né? Bom, eu costumo brincar que, olha, basta comparar um barril de petróleo e um pé de cana, ou um pé de açaí, para você ver como é que vai ser difícil lidar com isso, né? Então,
tem esses desafios, né? Tem um esforço tecnológico interessante, um acúmulo de conhecimento nisso, né? Mas talvez falta o lado de vamos construir, desenvolver essa demanda, né, de uma maneira mais incisiva, né? Você tem poucas iniciativas no mundo nessa direção e que às vezes são interessantes, mas ainda são bastante tímidas, né? E aí a gente Você fica... acha, desculpa Não, interromper, mas você não. acha assim, o Brasil já tem, o Brasil especificamente, porque lendo um pouquinho para poder conversar com você, o Brasil potencialmente talvez poderia ser o país número um da bioeconomia ou o país número um desse aproveitamento bioeconômico, se tivesse organizado para isso. Não vou falar da organização, eu vou falar da tecnologia, de ciência, né? Que a gente vem passando por uma seca aí na ciência também. O Brasil tem hoje conhecimento para liderar esse processo, se a gente tivesse uma estrutura? Olha, em primeiro lugar, não tem dúvida nenhuma que as nossas condições, né, para começar, de recursos de base, Potencialmente, né? Nossa potência não, absolutamente inquestionável, né? Que vai desde os fantásticos biomas amazônicos e outros, e chega até a nossa estrutura agroindustrial, né? Que tem um potencial de geração de inovações e de estruturação em torno da bioeconomia muito grande, né? Quer dizer, você pensar uma usina de açúcar e álcool, né, do jeito que é hoje, tem algumas que são bastante eficientes, bastante modernas, tem empresas interessantes nesse setor, outras mais atrasadas, mas tem muitas empresas interessantes. O que ela pode ser no horizonte da bioeconomia, se ela enxergar esse recurso de uma maneira integrada, se ela enxergar uma possibilidade de algumas iniciativas meio simbióticas com outras empresas ali, gerando cluster, gerando desenvolvimento regional, é extraordinário, né? Então, muito mais forte, muito mais abrangente, né, do que uma boa usina que faz açúcar, álcool e gera energia elétrica a partir do bagaço, né? Essa passagem, o que falta, né? Claro que falta uma política consistente. Olha, vamos fazer o Brasil ir à lua da bioeconomia, né? Em 2000 e não sei quanto, nós vamos ter tanto disso, tanto daquilo, um horizonte desse tipo, né? Isso nós não temos, isso eu já sei que nós não temos. Mas conhecimento nós temos? Sim, pois é. Agora, o conhecimento, né? A parte do conhecimento ela é bastante complicada, né? É bastante variada. O que acontece, né? Nós temos uma experiência muito boa na produção, por exemplo, de biocombustíveis, que dá um know-how industrial de produção interessante para muitos processos, né? Nós temos algum conhecimento, não é desprezível, né? Na nossa capacidade científica, instituto de pesquisas, universidades, né? Nós temos uma dificuldade histórica de fazer esses recursos fazer a ciência virar tecnologia e inovação, né? Antigamente você falava Ministério da Ciência e Tecnologia, depois não, é ciência, tecnologia e inovação, porque precisa ter resultado comercial, prático, efetivo. Essa é uma passagem que faz com que a gente não aproveite o nível de conhecimento que tem. Mas quando olha-se quais são as capacidades tecnológicas da bioeconomia, Celso, veja bem, né? Elas são bastante complexas. Nós fizemos uma tentativa que ainda não está pronta, que nós tentamos classificar essas capacidades em básicas, intermediárias e avançadas. E cruzamos isso com básica, intermediária e avançada na parte dos recursos, das matérias-primas, básica, intermediária e avançada na parte das tecnologias e dos produtos. Então, é um quadro que estamos montando numa pesquisa, não está pronto ainda, mas ele mostra uma coisa interessante, né? Nós temos necessidades importantes, né, quando vai avançando, em diversos desses segmentos. Só que
tem dois tipos de coisa que caracterizam a bioeconomia, as tecnologias, as capacidades tecnológicas em bioeconomia. Contrariamente à indústria tradicional, à indústria do século XX, né, o que você não sabe fazer, outros mais avançados sabem. Né? Então, a gente fala muito em catching up. Né? Vamos, né, botar em dia, vamos matar o atraso. Né? Os coreanos deram um show de catching up, né, ao saírem lá, em 1970, de uma situação industrial bastante atrasada e gerar as empresas que geraram, né, que se tornaram inovadoras e pontas. Então, foi um catching up. Né? Eles foram aprendendo o que os outros sabiam fazer, e isso foi sendo incorporado, foi sendo absorvido, tem todo uma... Primeiro dos japoneses, né? Na verdade, Isso, a Coreia ficava com o lixo do Japão, né? Aquilo que era atrasado no Japão era feito na Coreia, e eles foram espertos suficientes para pegar daí e ir para frente, né? Exatamente. Então, o que eu quero dizer? Que quando eu olho a bioeconomia, eu tenho, né, algumas capacidades tecnológicas que nós não temos e que nós precisaríamos trabalhar num catching up. Né? Por exemplo, em coisas da biotecnologia mais avançada. Né? Mas a bioeconomia, ela tem uma particularidade ela tem especificidades locais. Né? Assim como os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? As biomassas, os recursos que dão num determinado local, numa determinada região, eles são chatos de serem usados, eles são específicos, eles precisam de você... Catching up não resolve, porque não tem referencial. O você não pode você não consegue universalizar Exatamente. aquilo porque ele é regional, né? Então o conhecimento tem que ser de acordo com isso. E isso no nível mesmo de usar o recurso, de usar a matéria-prima. E aí a gente diz que tem que ser o best creating, você tem que criar a sua trajetória, criar o seu caminho. A gente isso tem história, né? O Brasil conseguiu produzir soja no Cerrado porque fez um past create. Ele encontrou, a Embrapa trabalhou cientificamente para corrigir o solo, para fazer isso, para fazer aquilo, para existir isso. Tem um outro caso que é muito bem estudado, tem um professor da FGV Rio, que é o Paulo Figueiredo, que tem alguns trabalhos lindíssimos sobre isso, que é a história do papel e celulose. Né? Olha, né, foi uma espécie exógena, o eucalipto, que foi implantado aqui com pesquisa, com desenvolvimento, né? E ele foi sendo adaptado, foi sendo desenvolvido, ganhou uma produtividade que ele não tinha nem na origem dele, que era na Oceania, na Austrália. E isso, combinando, né, a parte da produção do recurso e a parte industrial, transformou o Brasil num país competitivo top em floresta plantada para uso de celulose. Né? Então, o que ele identifica, né, foi a criação própria desse caminho. E na hora que você pensa no açaí, no babaçu, na macaúba, na cana, na soja, no milho, no que você queira pensar, nos resíduos que esses processos todos geram, né, o que tem aí de necessidade de past creating, de você encontrar a maneira de utilizar, de desenvolver, lidar com essa especificidade, né? Isso é interessante, quer dizer, porque, né, não tem, quer dizer, somos nós que temos que fazer, mas exige um esforço, né, e até um entendimento bastante aprofundado, que não é esse que eu estou botando aqui, isso tem que, né, ter um aprofundamento científico, tecnológico bem pesado, né, de como é que a gente pode orientar essas pesquisas. Né? Mas essa é a situação. Então, resumindo, tem coisas que nós temos que aprender que os outros já sabem fazer, mas tem coisas que nós temos que fazer e que ninguém vai fazer pela gente. Nós precisamos de um projeto para ir nessa direção. Um projeto que não temos, é isso? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, né, eu outro dia conversando com um colega, ele chamou muita atenção. Não, mas isso que a gente está falando, nós já fizemos, né? Nós já fizemos quando criamos a Embrapa, nós já fizemos quando ele contou um pouco a história lá, até pessoal do que hoje está, que é a Suzano, que é a indústria de papel e celulose, né? Quer dizer, então foram processos né,
de criação, de desenvolvimento. Só que agora, quando eu falo na bioeconomia, eu estou falando, né, de norte a sul, de uma variedade enorme de recursos e, como você estava dizendo no começo, de um potencial de protagonismo, né? E aí, Celso, o que é importante é que nós fomos fazer carros quando o mundo já fazia carro. Vamos fazer carro aqui também. Nós fomos fazer petroquímica quando já tinha, sei lá, 20, 30 anos de petroquímica no mundo. Vamos fazer aqui também. Na bioeconomia, nós somos contemporâneos do jogo, né? Nós estamos com risco de perder o bonde, né? De perder essa oportunidade, que seria lamentável, mas talvez pela primeira vez tenha uma transformação industrial, econômica muito importante, da qual a gente é contemporâneo. Ela está se dando no mundo, né? Nós não estamos começando aqui a trilhar a poder trilhar um caminho que já é maduro, né? Que já é... Ao contrário da tecnologia assim de eletrônicos, etc., onde a gente já perdeu, né? Tá certo? Já não tem como chegar lá. Você tem que abandonar essa corrida, né? Isso. Essa aí você acha que então nós estamos mais ou menos no bolo, é isso? Igual todo mundo? Eu acho que sim. Será que eu sou meio não sei, meio otimista, né? Não, eu acho que sim. O problema é que, né, nós não podemos cair na história de sempre ser o do futuro, né? O futuro está sempre algum tempo na frente, né? E vai passando e vai ficando, né, sempre nessa distância, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que, né, teve talvez tivesse momentos em que isso até fosse mais animador, né? Mas eu acho que sim. E eu acho que, por exemplo, eu boto isso de 2 anos para cá, no máximo, então, contemporâneo da pandemia, né? O que passou-se a falar de bioeconomia, né? Assim, muito interessante, né? O que eu passei a ver iniciativas. Começa os ministérios, os quadros técnicos dos ministérios. Você tem coisas muito interessantes no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Você tem no Ministério da Agricultura, tem no Ministério da Minas e Energia, né? Quadros que enxergam as questões. Isso não está integrado, isso não está harmonizado. Você tem, né, um quadro ligado à bioeconomia, ao biofuturo, muito bom no Ministério das Relações Exteriores. Então, isso tudo, no lado da política, nos anima. No lado dos atores, agentes, eu acho que tem crescido, tem iniciativas voltadas para a bioeconomia amazônica, né? O professor Carlos Nobre é bastante conhecida, mas tem uma concertação pela Amazônia, que tem lá um GT de bioeconomia, que envolve os estados, envolve uma variedade grande de interlocutores, empresas, acadêmicos, ONGs. Eu, de vez em quando, frequento as reuniões, é muito, muito interessante, muito rico, né? E já me aconteceu, por exemplo, no tempo recente, de um interlocutor assim, alguém que eu conheci de uma cidade. Vem cá, o que a gente podia fazer de bioeconomia aqui na nossa cidade? Você acha que poderia ter oportunidades interessantes? Eu falei, não, acho que sim, né? Vamos olhar isso. Então, essa agenda está se formando, né? Eu fiz uma brincadeira outro dia, completamente ridícula, mas que acho que ilustra isso, né? Eu falei, vem cá, eu li um artigo lá no Estadão que falava em bioeconomia, né? E aí, será que tem falado nisso? Botei no search, bioeconomia. Quantas vezes apareceu em toda a história do Estadão? Obviamente não deu 1000, deu 200 e não sei o quê. Mas dessas 200 e pouco, 170 e tantos, 180, mais de 2/3, era só no último ano, né? Quer dizer, então, o conceito se difunde. Não, está indo, né? Está andando. Está andando, é isso. É que a sensação, então, acho que um pouco confirmado por você, nós poderíamos estar numa situação melhor se a gente tivesse uma visão mais clara. Melhor que eu digo é mais profunda, tá? Se a gente tivesse uma visão mais clara disso. Porque o Brasil continua se posicionando como o celeiro do mundo, né? Sim. Assim, que é uma parte disso, né? Uma parte pequena até, né? Uma parte pequena desse assunto maior, né? E que parece que não está enxergando o tamanho grande que a gente poderia ter, desde o ponto de vista de fármacos, né? Assim,
né, que é Amazônia, que é uma desconhecida, vamos chamar assim ainda, né, em termos de potencialidade, de tudo, né, quase tudo assim o que você está falando, a sensação, e lendo, né, bastante e tal, a sensação é assim, nossa, a gente tem uma oportunidade que talvez o Brasil nunca teve, né? Porque o Brasil sempre forneceu cana, forneceu ouro, forneceu café, né, produtos primários, ferro, produtos primários, né, e acabou, né? Assim, nós temos vivido disso, né? E é Como inserido no mundo. Agora, a gente tem uma chance absurda de saltar do cara lá de trás para o cara lá da frente, e talvez a gente não esteja organizado para isso. Foi isso que eu entendi do que eu li. Sim, não, eu concordo, né? Porque, quer dizer, essa potência de celeiro do mundo, de ter uma produtividade absolutamente invejável numa série de coisas, né? Mas tem uma passagem aí que é de agregação de valor, né? Que é de sofisticação desse produto, né? Que tanto cobre, né? A agroindústria, o agronegócio, e vai até a famosa biodiversidade nossa e referencial, tipo Amazônia e outras biomas muito interessantes, né? Quer dizer, são fronteiras que até têm bastante particularidade na maneira em que isso vai ser levado, né? Mas são fronteiras de enorme potencial, não tem dúvida, é isso mesmo, né? Eu costumo brincar que, olha, a gente já não é mais a ponta no futebol de um tempinho para cá. Então, talvez a nossa vocação seja tentar ser a ponta na bioeconomia, né? Quer dizer, mas acho que é isso, quer dizer, né, você ter uma safra de não sei quantos milhões de toneladas, que é extraordinária, que é muito grande, né? Mas a safra dos produtos que poderiam sair dali, né? Vindos, né, da parte nobre do grão da soja, mas também dos resíduos de todo o sistema, né? Você imagina, o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, acho que é isso, acho que é o terceiro, né? E teve um ganho de produtividade enorme. Na industrialização desse leite tem lá resíduos, como o soro, por exemplo, né? Então, está ali um recurso que tem um potencial de valorização enorme, que ainda é a ser explorado, né? E aí sim vai, todas essas grandes cadeias nossas agroindustriais, elas são, na verdade, eu enxergo assim, uma base de recursos para fazer coisas né, melhores, mais avançadas, né? Quer dizer, a nossa, né, tem uma discussão da desindustrialização, das limitações da indústria brasileira. Eu acho que a nossa indústria, para ser uma indústria do século XXI, porque não adianta querer fazer agora a indústria do século XX, que está lá atrás, né? Eu acho que é essa, né? Eu acho que é essa indústria da valorização desses recursos, né? E que tem... Então, mas, teoricamente, a gente deveria estar investindo muito dinheiro nas universidades, tá certo? Se, assim, eu não sou o cara mais luminar do mundo, mas a lógica qual é? Bom, então vamos investir dinheiro em conhecimento, como a gente fez com a Embrapa, mas vamos investir dinheiro em conhecimento para a gente conseguir ter esse caminho próprio em cada região, para cada tipo, né, de insumo e pá. Então, universidade muito, tá certo? Criar essa missão que você falou, né? Então, a gente tinha que estar botando muito dinheiro em ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento, e não é o que a gente está fazendo, né? Então, nós estamos correndo o risco de perder a grande chance que a gente teria de liderar alguma coisa, é isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem uma brincadeira que eu escutei uma vez, que é muito maldosa, né, dizendo que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades. Né? E de vez em quando eu acordo, né, pensando né, que, que a piada é triste. Verdadeira. Né? Mas, assim, eu concordo, né, Celso, claramente que tem uma questão de recursos, né, mas tem uma questão que tem que ter uma questão de projeto. Né? Você
essa pesquisa ela tem que ter esses recursos, foco, tem né? que ter uma orientação, né? Claro. Talvez, né, nós precisamos de uma Embrapa 4.0, muito mais que Embrapa, né? Quer dizer, mas seria o que a Embrapa foi lá na sua criação, né? Hoje colocado com essas dimensões, né? Porque, na verdade, né, você tem cabeça, você tem capacidades, né? Você tem um número de doutores que foram sendo formados, você tem um esforço de formação desses doutores, né? Nós todos vivemos 4 anos no exterior fazendo doutorado, quer dizer, né? E hoje tem uma formação bastante expressiva, né? Nós começamos, outro dia alguém começou a comentar essa questão, acho que foi no The Economist, né? Que uma coisa que não tinha muito começa a ser expressivo é o brain drain, né? Quer dizer, os brasileiros formados estão saindo daqui. Estão saindo, né? Claro. Antigamente era até notável que poucos não voltavam, né, dessa formação. Quer dizer, então, isso eu falei, cara, que coisa ruim, não gostei de escutar isso, muito, muito chato. Mas tem um conjunto de formações, digamos, uma massa crítica, né, perfeitamente mobilizável. Né? Eu acho que esse projeto, quer dizer, além do dinheiro, né, que não é tudo, mas diz que tudo é a falta dele, né? Mas ajuda muito. Né? Quer dizer, né, uma certa clareza no que é o projeto, né? Uma certa orientação. A né? tal da missão lá que você colocou. Alguma coisa desse tipo. Né? Então, mas eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico ansioso. Assim, fico feliz quando você diz que a gente tem condições e que foi mais ou menos confirma o que eu tinha lido. Ao mesmo tempo, eu fico um pouco assim triste, porque eu já passei, você também, a gente já tem uma certa idade, por algumas ondas de falar, bom, agora vai, né? Agora vai. Agora nós temos uma chance, agora a gente consegue, e sempre dá para trás. Então, a idade, às vezes, tira um pouco essa... Então, eu não sei exatamente como me sentir, porque eu consigo enxergar e falar, nossa, dessa vez a gente tem uma chance enorme. Ao mesmo tempo, eu não sinto que a gente tem um ambiente propício para ela ser aproveitada. E até a ambição, né, olha, eu vou chegar lá, né? Eu quero ser, este país vai ser número 1 nisso, né? Eu acho que é verdade, não, sem dúvida. Né? Eu acho que, é claro que a gente, né, digamos, você fez uma analogia com a onda, eu acho que é uma boa analogia. Né? O que eu vejo é que o movimento ele tem crescido muito e isso foi um resultado um pouco da nossa pandemia, que é um subproduto de uma coisa absurdamente negativa e sofrida que foi e que está sendo, né? Mas que ele é interessante para o nosso futuro, que é uma descentralização, uma busca de esforços no nível das cidades, no nível dos estados, né? Que é uma coisa que a gente, apesar de se dizer uma federação, ao longo dos tempos perdeu bastante, tem pouco, né? Então eu tenho percebido isso, né? E acho que com a bioeconomia como ela é bastante inserida regional, no território, né? Regional. Né? Porque né, uma grande bioeconomia não são uma dúzia de grandes refinarias de petróleo, como é o refino de petróleo no Brasil. Né? Nós falamos na biorefinaria, que é um conceito meio complicado, mas se nós vencermos na bioeconomia, nós vamos ter, sei lá, centenas de biorefinarias espalhadas, adaptadas, né? Até porque viajar com esse recurso é quase proibitivo, não tem sentido. Né? Isso tem uma virtude interessante de ser um atrativo para gerar emprego, renda, qualidade de vida, etc., nas regiões. Né? Eu acho que as regiões começam a perceber isso, começam a se movimentar nisso, e nesse processo da pandemia eles se sentiram, talvez, meio perdidos, já temos que fazer alguma coisa, né? temos que olhar o problema, e acho que eu espero que isso passe também para outras iniciativas. Eu acho que tem esse fenômeno que eu espero que ganhe, né? Que ganhe força, que ganhe
e que contribua para que essa onda não seja, né, como você disse aí, mais uma frustração, né? Como aquela coisa de todo ano no começo do campeonato a gente acha que esse ano vai, né? Bom, eu já fiz isso muitas vezes, então... e aí depois você vê que, né, agora veio o fulano, veio não sei quem, aí 3 meses depois você vê que vai continuar e corre o risco de cair para a Série B ainda por cima. Exatamente. A gente, isso que você falou, eu achei super interessante, isso que você falou, nunca tinha me ocorrido, então eu achei, para mim abriu um caminho. Ao mesmo tempo, eu pergunto, fecha a conta se for feito em nível regional, porque quase tudo muda de acordo com o bolso, tá certo? Assim, se você fazer coisas a nível regional, fecha a conta. Pois é. Não dispensa, Celso, de jeito nenhum, né, uma governança, uma coordenação, né, acima nacional. Disso. Não dispensa de jeito nenhum, né? Eu sempre gosto de olhar a estruturação dessas atividades nos Estados Unidos, né? Um país que não tem Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Ele não tem, mas o Departamento de Energia, o Departamento da Agricultura e os demais ministérios, que são os Department of qualquer coisa lá, cada um deles cuida fortemente da sua ciência e tecnologia, a ponto deles terem, como o Departamento de Energia tem, uma boa meia dúzia de extraordinários laboratórios de pesquisa, né? E eles têm, eu acho que isso é absolutamente claro no exemplo, né? E de um país que é insuspeito de não ser capitalista, né? Eles têm um grau de coordenação dos esforços, de identificação de problemas e de criar agendas para atacar esses problemas, né, no nível central, no nível do DOE, do USDA, que são, repara, né, quem coordena a bioeconomia americana é assinado por diversos departamentos, mas quem é o chair ou os chairs disso são 2, agricultura e energia. Esses 2 é que assinam e que patrocinam, né, os projetos. Então, tem iniciativas de um e de outro, quer dizer, que são nacionais, né? Mas, e aí você tem os estados, até assim como os nossos, né? Os americanos são muito diferentes. Se você, né, percorre o país, você tem, né, regiões com características econômicas extraordinariamente diferentes. Nós também temos, não sei se mais do que eles ou menos, mas, quer dizer, então, as vocações regionais são estruturadas, mas você tem uma coordenação, um direcionamento, uma criação de agendas, porque você precisa sair criando agendas, né, e atacando essas agendas, né? Eu acho que a sua preocupação faz sentido, né? O importante dos regionais aparecerem, da cidade, dos estados, eu acho que dá uma valorização no conceito, dá uma importância no conceito bem maior, mas que não vai resolver muita coisa se nós não tivermos um sistema de governança, uma coordenação, enfim, acho que a palavra melhor é essa, né, dos projetos desse processo, né? Existe alguém fazendo fora do governo? Porque do governo eu sei que não, né? Mas sabemos todos que o governo não tem coordenação, mas, assim, existem essas iniciativas particulares, como você colocou. Existe alguém ou algum grupo, ou o seu grupo, ou alguém fazendo esse olhar macro para o país, para o futuro? Existe alguém que possa propor e empurrar isto? Nós vamos ter eleição o ano que vem, independente de qualquer coisa. Não seria legal um grupo de gente como você, desculpa te colocar nessa, assim, mas um grupo de gente como você colocar e falar, essa é a nossa visão para o país no futuro em bioeconomia, porque essa é a saída, podemos ser o líder, podemos fazer isso. Existe isso? Existe algo que vá propor para os candidatos, olha, aceitem isso aqui, porque esse é o nosso futuro? Existe, sim, num grau de coordenação, obviamente, bastante solto, né? Mas existe, né? Recentemente eu participei
houve um encontro nacional dos economistas da inovação. E aí, a minha participação foi nessa sessão, eles colocaram em discussão novas agendas de inovação para o país. E a ideia, então, umas 4 ou 5 colegas, cada um falou sobre um aspecto, sobre um tema, obviamente eu falei sobre bioeconomia, e a ideia do pessoal, não, então vamos pegar isso, transformar num livro, tentando colocar um time para que isso fique aí à disposição, discutido no horizonte das eleições, né, no primeiro semestre do ano que vem. As coisas são difíceis de fazer, porque são esforços individuais, né, de pessoas que já fazem uma opção de outras coisas, né? Então, acho que isso é um exemplo, né? O próprio grupo que trabalha com bioeconomia no ministério, eu acho que tem grupos muito interessantes nos corpos técnicos dos ministérios, mas particularmente porque até não é nem por superioridade do que eles estão fazendo, mas é porque eu tenho interação mais com eles do que com os outros, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles fizeram uma série de reflexões, tive a ocasião de participar de alguma dessas reuniões agora no decorrer do primeiro semestre, e estão tentando gerar um documento em que eles, inclusive, usaram essa ideia, né, que eu até colhei deles um pouco quando lancei aqui, a ideia do projeto orientado por missão, a ideia de ser uma missão. E aí eles tentaram criar documentos tentando definir, né, quais seriam as missões, né, isso no âmbito feito dentro numa gerência, numa coordenação no Ministério da Indústria, desculpe, da Ciência e Tecnologia, e o objetivo deles, obviamente, é tentar conversar com os outros ministérios e tal. Quer dizer, então, é uma coisa que os próximos governos vão encontrar trabalhos feitos, né, nos quadros técnicos dos ministérios, né? Se procurar, né? Porque a questão é que vai ter que procurar. Claro, mas aí tem que tornar público isso. Eu estou te botando numa situação horrorosa que você pode ajudar a fazer isso, transformar público. Não, desculpa, mas assim, a gente precisa muito, né? Que essa coisa fique muito mais clara do que estar lá num pedaço. Falar, olha, pessoal, olha a chance que a gente tem aqui. Vocês, candidatos a governador, ou candidato a presidente, seja lá o que for, sim, olha a chance que o Brasil tem. Como, né, eu acho, como economistas... Você tem razão. Acho que vocês tinham que fazer isso, desculpa. Fazer barulho, né? Claro, claro. As pessoas não sabem, as pessoas não né? E esse programa aqui não vai resolver esse assunto de jeito nenhum. Então, sei lá, as pessoas não estão, talvez... A maioria das pessoas está desesperançosa do país, eu acho que você consegue perceber isso. Não, tá certo? Então, é preciso um certo esforço para ter esperança, né? Mas bom, talvez essa seja um caminho mostrar, ó, dá para sair, né? Então, sei lá, dá para sair desse buraco desta maneira. E nós temos a possibilidade disso fazendo isso. Eu sei que é um horror, é um horror tudo isso que eu estou te propondo, mas seria legal, né, que alguém fizesse isso agora, ou que um grupo de pessoas, doutores como você, que conhecem bem o assunto, pudessem dar uma luz para o país, porque o país está perdido, né? Em vez além do quem somos nós, fazemos, né? Eu sou a bioeconomia, né? Qualquer coisa assim. Mas você falou uma coisa interessante que me gerou uma ideia, ou uma reflexão. Por melhor que seja o trabalho dos colegas lá que estão lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, eles não têm nem a missão, nem a possibilidade de fazer o tipo de divulgação de alarde social, claro. Né, que nós podemos fazer, né? Porque nós somos, quer dizer, nesse caso aí, lá, a famosa sociedade civil e tal, né? É verdade, sim, eu acho que isso eu acho que esse processo talvez até esteja existindo de uma maneira ainda muito, muito solta e que precisaria realmente ganhar ênfase, né? Ganhar uma voz mais da mesma mais maneira incisiva, existem para a educação, né, muitos movimentos da sociedade civil, alguns eu participo,
para a educação, para falar, nem sempre dá certo, obviamente depende do ministro da Educação ou do secretário. Aqui em São Paulo tem dado mais certo, mas assim, depende do ministro que está lá, né? Tá certo? Mas assim, existe uma pressão da sociedade civil pela educação para melhorar e um monte de outras coisas. Por que a gente não faz isso pela bioeconomia? Né? A gente não, você. Né? Pois é. Não, o ano que vem, o nosso grupo, ele, dependendo se a gente acertar um pouquinho a data de nascimento, que às vezes não é tão clara quanto o nascimento de uma pessoa, né, que sabe o dia lá que nasceu, mas, bom, se a gente aproximar um pouco essa data, ano que vem faz 10 anos. Né? Talvez seja uma boa agenda de fazer, no primeiro semestre, um evento de comemoração tentando ir nessa direção. Chamar atenção e ter propostas para o país. Eu acho, eu te apoio. Eu vim conversar com o Celso para bater papo e saio com uma missão. Uma missão enorme nas costas. Né? É bom. Não é que me parece tanto que, de novo, você tem um conhecimento infinitamente maior, mas o que eu pude sentir antes, estudando um pouquinho para falar com você, e agora conversando com você, nossa, nós temos uma chance. Nós não podemos perder de novo. Acho que é isso, e por isso que eu estou enchendo o seu saco nesse sentido, porque você é uma das pessoas que mais conhece disso e que poderia ajudar o país nesse sentido, né? Então, mas sem querer, não é uma armadilha, desculpa. Tá? É brincadeira. Assim, não, tem, né? Eu acho que tem bastante gente, né? É possível reunir um grupo interessante, diversificado, e porque, né, até com nuances de visões e de perspectivas diferentes, eu acho que tem. Eu acho que isso não é, de forma nenhuma, é isso, né? Não é terra arrasada, né? Não é um heroísmo fazer isso de jeito nenhum, né? Eu acho que tem, acho que sim, eu acho que vou esperar, eu vou esperar isso, ótimo, vou ficar muito feliz se acontecer. Você receberá o convite para os eventos. Ótimo, obrigado. Acho que a gente está num bom momento para a gente encerrar, nós já estamos conversando há quase 1 hora. Eu sempre encerro com a mesma pergunta e você... Faça o recorte que você sentir para a pergunta, tá? Quem somos nós? Pois é, né? Eu acho que nós somos, né, um pouco, né, uma eterna tentativa de fazer coisas boas e, ao mesmo tempo, vendo que está fazendo coisas não tão boas, né? Quer dizer, a gente leva destruições, ao mesmo tempo constrói coisas belas, bonitas, generosas, né? Se eu olho ao longo do tempo, teve guerras, teve uma série de coisas, né? Mas eu não escolheria ter nascido alguns séculos atrás, né? Eu fico feliz de ter nascido na metade do século XX, porque eu acho que, apesar de tudo, nós construímos coisas, né? E hoje, nessa situação das piores dos últimos séculos, né? Que é a pandemia, são as ameaças climáticas, ao mesmo tempo tem a tomada de consciência, né? Tem uma coisa bonita, que é lidando muito melhor com a diversidade, né? Eu sou encantado com as novas gerações, eu acho que elas são o nosso lado bom, né? Então, nós somos, né, um pouco isso, né? A grande maldade, a grande coisa feia, a grande coisa bonita e a grande generosidade. Muito legal, muito legal. Muito obrigado.